O meu nome é Giovanni Harvey, nós estamos retomando aqui a reflexão dentro do grande tema as lutas ancestrais empreendidas pela população negra. Na videoaula anterior, eu abordei 5 momentos da história do Brasil nos quais iniciativas lideradas por pessoas negras, cada qual a seu tempo, colocou na agenda o enfrentamento às desigualdades estruturais. Mais do que o conhecimento da história, que já é por si só importante, o conhecimento das lutas ancestrais empreendidas pelas pessoas negras nos provoca, nos coloca sobre os nossos ombros, no tempo presente, gestoras e gestores, a oportunidade de, estudando estes movimentos históricos, ter a noção da responsabilidade que nós temos e da maturidade que nós precisamos ter ao analisar as relações sociais no Brasil, com ênfase na responsabilidade de formular políticas públicas voltadas para o enfrentamento às desigualdades estruturais. Eu vou fazer referência aos eventos históricos que eu abordei na videoaula anterior, mas o meu principal objetivo nesse diálogo com os senhores e com as senhoras é provocá-los e provocá-las para, à luz do estudo destes fatos históricos, as senhoras e os senhores exercitarem a prática de, olhando com os olhos de hoje, de forma crítica às relações sociais, identificar onde cada um de nós pode fazer a diferença, sendo coerente com um legado de luta que os nossos antepassados deixaram para que nós pudéssemos dar continuidade. Não é cabível, para começo de conversa, a ilusão de qualquer gestor ou qualquer gestora pública que nós estaremos construindo qualquer tipo de política pública de enfrentamento à desigualdade étnico-racial da estaca zero. Eu sou um homem de quase 60 anos de idade, com alguma experiência na administração pública, nos níveis municipal, estadual e federal. Vou aproveitar esse momento para falar com vocês olho no olho. Resistam à tentação de achar que vocês, por mais brilhantes que sejam, por mais bem informados que sejam, vão inventar a roda. O caminho para o fracasso de qualquer gestor público é a ilusão de que este gestor ou esta gestora, por mais brilhante e preparado que seja, está vislumbrando, principalmente no início de gestão, algo que nunca antes foi vislumbrado por ninguém que o tenha antecedido, ou por qualquer outra gestora ou gestor que tenha antecedido. O primeiro passo para se construir política pública de forma séria e consistente é revisitar as experiências realizadas no passado. Mesmo experiências que tenham sido caracterizadas como experiências mal-sucedidas, experiências que não produziram resultados que eram esperados. Mesmo estas experiências, entendidas como mal-sucedidas, entendidas como não tendo alcançado os resultados que se esperava que alcançasse, elas são capazes de nos ensinar. Se não nos ensinar o que nós devemos fazer, mas em nos ensinar o que nós não devemos fazer. Esse é o primeiro mandamento de qualquer gestor ou gestor pública que tem um mínimo de consequência. Que resista à tentação de mudar todo o quadro funcional, que resista à tentação de achar que uma determinada política pública agora é para valer, ou que vai se refundar um determinado órgão público. A história da gestão, ela gera um acúmulo. Esse acúmulo, em larga medida, é documentado e em larga medida não é documentado. Então é recomendável que se mobilize memórias institucionais para que se faça, de início, um balanço do que levou os gestores e as gestoras que nos antecederam a fazer
tais e quais opções nos momentos históricos nos quais as responsabilidades de tomar essas decisões estavam recaindo sobre os ombros destes gestores e dessas gestoras. Os exemplos históricos nos ajudam a ter essa compreensão, mas nós devemos fazer o exercício de calçar as sandálias da humildade e buscar entender isso. Porque é a partir do momento que nós nos debruçamos sobre essas iniciativas que nós começamos a entender os limites que estavam colocados para as pessoas que nos antecederam e quais são as oportunidades que nós temos diante de nós e como nós vamos maximizar essas oportunidades. Maximizar essas oportunidades no sentido de estabelecer diálogos com outros órgãos congêneres ao órgão que nós gerenciamos, estabelecer diálogo com órgãos que têm uma atuação complementar à atuação dos órgãos que nós gerenciamos. Então, todo esse mergulho na história do Brasil, ele teve como objetivo sensibilizar os senhores e as senhoras para que os senhores e as senhoras tenham a dimensão da responsabilidade histórica que está colocada para nós. Porque muitas vezes as responsabilidades que estão colocadas para nós parecem muito grandes. Mas quando nós olhamos para as responsabilidades que estavam sob os ombros de Zumbi dos Palmares e Ganga Zumba no século XVII, quando nós olhamos para as responsabilidades que estavam nos líderes da revolta dos Búzios no século XVIII, quando nós olhamos para as responsabilidades por desafios que estavam colocados para os líderes da revolta dos Malês, para as pessoas que construíram a Frente Negra Brasileira no século passado, para a visão de Abdias de Ruth de Souza ao construir o Teatro Experimental do Negro. Quando eu, pessoalmente, não sei o sentimento que os senhores e as senhoras têm, quando eu, pessoalmente, me debruço sobre esses exemplos históricos, o primeiro sentimento que eu tenho é de gratidão a essas pessoas pelo legado que essas pessoas deixaram para nós. Pelo tanto que essas pessoas se expuseram a riscos, alguns dedicaram as suas vidas a essas iniciativas, outros perderam as suas vidas por essas iniciativas, para que nós pudéssemos hoje ter as condições objetivas que nós temos de dar continuidade a essa luta. Então, esta responsabilidade impõe para nós o dever de não nos acomodarmos, de não nos acumpliciarmos de iniciativas de políticas públicas que não vão produzir efeito algum. Políticas públicas baseadas no senso comum, que não arranham relações de poder, que não tiram as pessoas da zona de conforto, que não constroem degraus que nos permitam elevar o patamar do entendimento que nós temos em relação às nossas responsabilidades. Hoje, no Brasil, nós estamos tendo uma experiência histórica que nós não tivemos até então, e eu vou citar especificamente. Eu gravo essa videoaula no ano de 2023, no início de 2023, com pessoas, no momento no qual pessoas negras estão assumindo posições que nunca foram assumidas por pessoas negras ao longo da história dessa república. Eu falo no momento no qual nós temos uma mulher negra assumindo a presidência do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA. Eu falo no momento no qual nós temos uma mulher negra assumindo a presidência, a direção-geral do Arquivo Nacional. Eu falo no momento no qual nós temos um homem negro assumindo a liderança do Ministério dos Direitos Humanos. Que nós temos uma jovem mulher negra assumindo a liderança do Ministério da Igualdade Racial. Que nós temos uma artista renomada assumindo a liderança do Ministério da Cultura. Que nós temos uma série de outras pessoas negras assumindo posições nas mais variadas áreas da administração pública, a exemplo do que já aconteceu em outros momentos da história do Brasil. E eu citei numa videoaula anterior a experiência do Rio de Janeiro nos anos de 1983 a 1986, durante o primeiro governo Leonel Brizola. Então isso impõe a cada um de nós, gestores e gestoras, muita responsabilidade, muita consequência.
gerir política pública no sentido de que essas políticas públicas possam alcançar a população que precisa da forma mais universal possível e possa trazer a transversalidade para a gênese do processo de formulação de política pública não é uma tarefa qualquer. E essa tarefa exige de cada um de nós que nós saiamos da nossa zona de conforto. Que nós possamos exercitar visões de futuro. O que nós queremos construir para a sociedade brasileira nos próximos 30 e 40 anos? Onde nós queremos chegar? Onde os quilombolas do Quilombo dos Palmares queriam chegar? Quando construíram e mantiveram por 100 anos o Quilombo dos Palmares. Eles não foram guiados apenas pela necessidade de resistir. Eles foram guiados por uma visão de construção de relações sociais que rompiam completamente com os padrões estabelecidos. Onde as pessoas participaram da conjuração baiana no final do século XVIII queriam chegar? Quais ideais que inspiraram essas pessoas a colocarem as suas vidas em risco? Onde que as pessoas que lideraram a revolta dos malês queriam chegar? Que ideal fez com que essas 600 pessoas se rebelassem em Salvador no século XIX? Será que essas pessoas tinham as condições objetivas ideais para empreender essa iniciativa? Essas pessoas nos deixaram um legado. Legado que inspirou a Frente Negra Brasileira, legado que inspirou Abdias Nascimento. O que nós, na condição de privilégio, se nós compararmos com as condições nas quais essas pessoas que eu citei viveram, nesta condição de privilégio, qual é a nossa tarefa enquanto gestores e gestoras públicas? É achar que nós vamos inventar roda? É achar que a política de igualdade racial são eventos? É achar que a política de igualdade racial são cerimônias? É achar que a política de igualdade racial é entrevista? É lançamento? Existe um cotidiano de construção de política pública. Um cotidiano que não é muitas vezes percebido pelo público e que é a tarefa nossa como gestores públicos colocar em prática. Um cotidiano baseado em indicadores. Porque sem indicador não há política pública. No âmbito da gestão das políticas públicas que estão sob a sua responsabilidade, que me ouve hoje e que me vê hoje, quais são os indicadores nos quais o senhor ou a senhora baseia a sua ação? Como que esses indicadores são coletados? A partir de quais instrumentos de análise que eles são avaliados? Quais são as metas que orientam a gestão do seu órgão público? Em que medida que você consegue incidir para que essas metas possam de fato significar uma melhoria da performance do órgão público que você gerencia? Qual é a parcela da responsabilidade de continuar a evoluir a gestão das políticas públicas que você está tomando para você? Nós não podemos delegar e atribuir todas as limitações que nós vivenciamos apenas ao racismo. Nós estamos falando de gestão pública, estamos falando de gestão de política pública. Estamos falando de uma cultura administrativa, estamos falando de planos plurianuais, estamos falando de orçamentos anuais, estamos falando de sistemas de verificação. Num momento no qual os órgãos de igualdade racial, ao contrário do que pode parecer, se tornam cada vez mais necessários. É importante que nós tenhamos isso nítido. O fato de pessoas negras estarem assumindo posições
mais do que merecidamente, na gestão de órgãos responsáveis por políticas universais, não tira a responsabilidade dos órgãos especializados na gestão da política de igualdade racial de conduzirem esta articulação, de conduzirem no papel de maestros e maestrinas a concertação disso, que não caberá de ficar em nenhum órgão universal, por mais brilhante que seja o gestor, a gestora negra que faz a liderança desse órgão. Essa centralidade permanece nos órgãos de igualdade racial, mas exigirá dos gestores e das gestoras dos órgãos de igualdade racial um nível de competência e um nível de compreensão do todo que talvez não tenha sido exigido antes. Quando as políticas de enfrentamento às desigualdades raciais estavam restritas aos órgãos de igualdade racial, talvez fosse possível se aceitar níveis maiores de amadorismo. Se os órgãos de igualdade racial não derem um salto de qualidade em termos de posicionamento e de compreensão do sistema de gestão do Estado como um todo, estes órgãos serão engolidos por órgãos universais que eventualmente sejam liderados por gestores ou gestoras com uma capacidade de engajamento maior. E a política pública não pode depender de engajamento produto do carisma ou da personalidade do gestor A, B ou C, da gestora A, B ou C. O carisma, ele é importante para engajar. A capacidade de comunicação é importante para informar. Mas no final do dia, há um órgão público para ser gerido. No final de um ciclo, há um orçamento para ser executado, embora nem toda política pública necessariamente possa ser mensurada pelo tamanho do orçamento diretamente vinculado a ela. A política pública de igualdade racial, ela tem um componente orçamentário, diretamente vinculado ao órgão responsável pela gestão, mas ele tem a maior parte do orçamento executado não está no órgão de igualdade racial. Quem faz a gestão e quem faz a concertação desse sistema? É preciso ter visão em relação a isso. Quem percebe os gargalos que existem na administração pública? Quem faz as pontes? Quem faz a conexão? Quem percebe a falta de indicador? Quem estimula a transversalidade? É o órgão de igualdade racial. Mas para fazer isso, é preciso ter uma visão do todo. Para fazer isso, é preciso conhecer a linguagem e as culturas administrativas de outros órgãos de administração. Por isso, se exige cada vez mais dos gestores de igualdade racial um nível de especialização maior. Se você é gestor ou gestora de igualdade racial, você precisa entender que a dimensão do seu trabalho não necessariamente será medida pelo tamanho do seu orçamento. Mas a dimensão do seu trabalho pode ser medido pelo tamanho do sistema que você gerencia, direta e indiretamente. A dimensão do seu trabalho pode ser medida através da integração em maior ou menor escala dos indicadores que você utiliza para fazer essa concertação. O resultado do seu trabalho pode ser medido a partir do balanço dos ciclos de execução orçamentária, da quantidade de entregas que são feitas, que não necessariamente precisam ser feitas pelo órgão de igualdade racial diretamente, eu volto a dizer isso. Porque nós não temos um desenho no Estado de um órgão de igualdade racial em paralelo como um espelho de todos os órgãos universais. A nossa ação ela é transversal, ela é endógena dentro de cada órgão e esse é o desenho que se faz hoje no Brasil.
que a incidência se dê a partir do órgão de igualdade racial, mas que a incidência também se dê por dentro, através do papel desempenhado por gestores e gestoras, não necessariamente negros e negras, mas preferencialmente negros e negras, que liderem esses processos internos. Esta é a responsabilidade que um programa de gestão, e o Vetor Brasil é pioneiro na construção desses programas de gestão no Brasil, essa é a prioridade que nós devemos alcançar. Nós, como gestores, temos uma imensa responsabilidade. Nas condições de vida que a população brasileira vive hoje, por mais que nós tenhamos reivindicações a fazer, quando nós fazemos uma comparação, nós ainda somos privilegiados. E esta condição nos impõe uma série de responsabilidades. A responsabilidade de estudar a história do país, a responsabilidade de olhar de forma crítica a dinâmica social, a responsabilidade de pensar efetivamente sobre a eficácia das políticas públicas que estão sob a nossa responsabilidade de gerenciar. Por isso que eu faço esse chamamento aos senhores e às senhoras, no sentido de que reflitam bem e busquem se posicionar profissionalmente e busquem posicionar institucionalmente os seus órgãos à luz desse novo contexto que se apresenta. Nós viemos ao longo das últimas décadas passando por uma série de transformações no entendimento sobre o papel da política pública no enfrentamento à desigualdade racial no Brasil. Nós começamos de forma poderia-se dizer, com iniciativas voluntaristas, muito mais no sentido da representação, mas que podem não ter legado a uma doutrina de gestão no início dos anos 80. Depois nós evoluímos no final dos anos 80 para iniciativas mais pontuais, principalmente voltadas para a área da cultura. Nos anos 90, nós passamos a tratar a política pública de igualdade racial de forma tópica, saindo da caixinha dos temas mais afetos à cultura e discutindo a propriedade da terra, a política de relações exteriores no Brasil. Depois, nós passamos a discutir de forma transversal. Tivemos o entendimento que, embora tenha se criado um órgão de igualdade racial centralizado à época na presidência da República, era preciso transversalizar o entendimento disso. Depois de consolidar o entendimento da transversalidade, nós tivemos o entendimento que era preciso criar um sistema de gestão, o SINAPIR, existente e objeto de investimentos hoje por parte da administração do governo federal. E hoje nós chegamos no limiar de um outro momento. Um momento no qual o debate sobre as políticas públicas de promoção da igualdade racial busca se espelhar a partir de uma visão universalista. Uma visão no qual o debate racial não fica restrito a um órgão de igualdade racial. O debate racial passa a fazer uma parte constitutiva do desenho das políticas públicas. É neste momento que nós vivemos hoje. E isso aumenta as nossas responsabilidades. Nos dá instrumentos que talvez não estivessem disponíveis para as pessoas que nos antecederam, mas aumenta as nossas responsabilidades. E aí, nesse contexto, a pergunta é: qual é a visão de futuro que nos guia? Quais são as entregas que nós vamos oferecer à sociedade brasileira? Com base em quais indicadores? Guiados por quais visões? Esse é o desafio que está colocado para cada um de nós. Eu me encaminho para o encerramento desse diálogo propondo algumas questões para reflexão. Primeiro, qual é a história do órgão público que você gerencia ou pretende gerenciar? Você conhece a história desse órgão público? Você conhece o perfil das pessoas que lhe antecederam? Faça esse exercício, independentemente do pertencimento partidário
ou do entendimento ideológico ou de eventuais conflitos políticos que haja com as pessoas que tenham antecedido a sua passagem por esse órgão público. Conheça a história do órgão público. Conheça, o segundo ponto, a história das políticas públicas universais, políticas públicas focalizadas. Conheça a dinâmica de construção dessas políticas públicas. Essas políticas públicas, em que medida que elas tiveram participação social no desenho dos seus objetivos, das suas metas. Existe participação social, existe diálogo com a sociedade civil organizada no desenho dessas políticas públicas? Faça esse exercício. Terceiro exercício. Em que momento do ciclo de 4 anos de política, de estruturação das políticas públicas do seu município, do seu estado ou do seu órgão do governo federal você se encontra? Esse ciclo já começou? Os parâmetros que nortearam a construção desse ciclo atendem às expectativas que você tem? Há margem para se fazer alguma revisão nessas metas? É preciso um esforço de comunicação para a sua base social, para que essas pessoas possam entender o tempo do ciclo e o tempo da gestão? Faça esse exercício. Por fim, qual é a visão de futuro que lhe guia? Onde você quer chegar como gestor ou como gestora pública? Que tipo de performance você quer dar a esse órgão público? Quais são os canais de relacionamento com a sociedade que o órgão público que você lidera tem? Quais são os mecanismos de transparência e de controle social que este órgão público disponibiliza para a sociedade? Quais são as instâncias colegiadas que vocês têm? Como que o seu órgão público se insere dentro do Pacto Federativo? Quais são as devolutivas que você pode dar aos seus congêneres nos outros 2 níveis da federação? Quais são os gargalos que você entende que a política pública que você gerencia precisa enfrentar para melhor prestar serviço à população? Essas reflexões devem fazer parte da vida de um servidor público, de uma servidora pública, de um gestor público a cada momento. Eu sei que muitas vezes, na própria administração pública, há desestímulo a que essa reflexão seja feita. Mas essa reflexão, ela precisa ser feita. Ela precisa nortear o nosso comprometimento com a administração pública. Nós precisamos ter um entendimento que determinadas críticas que são feitas à administração pública, elas serão sempre feitas porque as demandas da sociedade nunca serão atendidas por completo. Nós precisamos ter um olhar generoso para as críticas que são feitas pela sociedade. Entender essas críticas como oportunidades de melhoria. Onde que nós podemos aperfeiçoar a melhoria e a performance do nosso órgão? É na crítica que a sociedade nos faz que os elementos mais visíveis dessas oportunidades estão sendo colocadas. Então é evidente que nem sempre essas críticas são endereçadas da forma mais adequada, da forma mais cortês, mas ao gestor e à gestora pública compete a responsabilidade de ter maturidade para lidar com essas críticas, para entender essas críticas como oportunidade de melhoria. Ouvindo quem lhes antecedeu, ouvindo quem lhes critica, procurando integrar a ação do seu órgão aos demais órgãos, entendendo que nem tudo que parece concorrência entre órgãos é necessariamente negativo à medida que é possível se reposicionar e transformar o que é concorrente em complementar. Eu encerro aqui, agradeço a vocês pela oportunidade de dialogar e de buscar, a partir do estudo da história, de fatos históricos, da própria gestão,
estimulá-los a um entendimento mais consequente sobre as responsabilidades que recaem sobre os nossos ombros. Obrigado.